Olá, muito boa tarde. Dia 23 de agosto começa o curso de Missiologia, uma proposta formativa e de encontro entre muitos missionários que servem nos 4 cantos do mundo. 2 estão neste programa, a irmã Célia Cabecinhas e o padre Tony Neves, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. É a representação de muitos missionários que estão, de facto, por esses cantos do mundo e se encontram durante estas semanas de descanso ou então no curso de Missiologia. A irmã Célia Cabecinhas pertence aos Institutos Missionários Adjuntas, não é? IMAG, é também concessionista ao Serviço dos Povos, a congregação a que pertence, e a missão já o levou até que paragens? Muitas, muitas em Portugal, se falarmos em paragens geográficas, mas a muita gente, sobretudo a muita gente. Mas aqui em Portugal, em vários lugares, mas uma experiência muito, muito forte foi encontrar-me com o povo em Moçambique, onde estive em missão no início da minha vida consagrada, e em 95, e depois vivi 4 anos com o povo de Timor, já muito mais recente, de 2007 a 2011, e foi uma experiência muito forte de encontro, também de confronto com a fé dos outros, que é uma provocação. Foi mesmo muito bom. Agora é sobretudo por aqui, por Portugal, também no governo da congregação. Sim, a minha missão agora está muito por cá, que me leva a estar noutros lugares, mas de uma forma diferente, na animação de forma diferente e no encontro também que este contexto nos impõe, com as limitações, mas também com as mais-valias que este tempo também nos provoca a ter. Padre Tony Neves, acredito que já esteve em mais paragens, seja em terras de missão, seja agora também pelas responsabilidades que tem enquanto membro do Governo Geral, num setor em específico, não é? A Comissão da Justiça e Paz dos Missionários Espiritanos. Enfim, já percorreu o mundo com os missionários. Sim, eu comecei bem. Eu comecei por Angola, logo no ano da minha ordenação. Eu caí em Angola pouco tempo antes de cair o Muro de Berlim. Já estava lá quando o muro caiu. E foram 5 anos muito, muito intensos, muito duros, é verdade, porque estive no epicentro da Guerra Civil de Angola, sobretudo no Ambo. E essa dureza não tirou nadinha, pelo contrário, acho que acrescentou muito à missão, como experiência de partilha da má sorte e da sorte das populações onde somos enviados. De facto, essa foi a experiência inicial, foi a que me marcou mais. A partir daí, fiz 25 anos seguidos em Portugal, nunca estando muito tempo em Portugal e não estando quase nunca no mesmo sítio, desde a animação missionária, Jovens Sem Fronteiras, a imprensa, e depois 6 anos como provincial. E desde há 3 anos acabei de cumprir o meu primeiro triênio a coordenar este serviço em Roma. O nome é pomposo, mas o trabalho importante é saber que posso estar junto das pessoas, posso sair muito, posso dar muitas voltas ao mundo para poder acompanhar e estimular os meus confrades que, espalhados pelo mundo, trabalham em situações complicadas, daí que o departamento tenha o título de Justiça, Paz, Integridade da Criação e Diálogo Interreligioso. E dentro ou debaixo deste chapéu cabem muitas dimensões de missão e isso tem-me de facto levado. Agora, com a questão da pandemia, fiquei muito zoomado. A maioria das reuniões acontecem via online, mas antes de começar esta pandemia, eu tive a oportunidade de estar em Angola, em Cabo Verde, no Brasil, Bolívia, Paraguai, Zanzibar, Dakar, Inglaterra, Escócia, etc. É bom. E o nome desse serviço leva-nos também a falar dos caminhos da missão nos dias de hoje, não é? Acredito que este mês de agosto seja o mês em que chegam até nós muitos relatos de missão, de missionários que estão em qualquer parte do mundo, e que os relatos que chegam até nós da missão são diferentes do que eram há 10, 20 anos atrás.
São muito. Eu tive a oportunidade de viver nos últimos tempos o nosso Conselho Provincial Alargado, uma espécie de capítulo, e começámos precisamente pela escuta dos nossos confrades espiritanos que trabalham fora de Portugal. E foi de facto fascinante, às vezes um bocadinho arrepiante, escutar em primeira pessoa os testemunhos destes homens que estão em Angola, em áreas de Moceca, ou então no interior do país, ou estão no Brasil, em áreas mais faveladas, ou no coração da Amazónia, ou que estão com os guaranis no Paraguai, ou em periferias complicadas como em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí uma constante que esta pandemia marcou, está a marcar e está sobretudo a fragilizar ainda mais a má condição de vida dos mais pobres. Ou seja, a pandemia infelizmente é muito seletiva porque escolhe como vítimas as pessoas mais frágeis e isso nota-se. Por outro lado, o trabalho missionário focou muito esta opção clara para os mais pobres, e é curioso ouvir alguém que está em Angola, alguém que está na Bolívia, no Paraguai ou no Brasil, e todos a dizer um dos trabalhos que a gente teve que intensificar foi cozinhar para ter aí umas grandes panelas de comida para poder matar a fome aos novos pobres. Se em muitos contextos a pobreza já era uma realidade, com esta pandemia a situação complicou-se muito e os missionários, para além de responder a tudo, porque já respondem habitualmente, tiveram que criar esta linha de ataque a uma pobreza que se intensificou, fragilizou os mais frágeis e gerou fome em meios onde se calhar essa fome existia, mas não tinha as proporções que tem hoje. No caso da irmã Célia, que relatos também vai ouvindo das presenças das irmãs concessionistas no mundo? Um discernimento constante do o que é necessário nesta hora, o que é que as pessoas com quem vivemos precisam nesta hora. Devemos pôr-nos no lugar do outro e descobrir o que é necessário. E tem havido testemunhos muito bonitos de caminhos novos, de projetos novos. Neste momento em Moçambique estamos a lançar, de lá é que saiu este desafio, a pagarmos bolsas a estudantes que estão nos campos de deslocados, que esta situação tão dramática que se vive em Moçambique deixou jovens, dezenas, centenas de jovens, ao Deus dará, que não estão a estudar, que não estão a fazer nada, que estão se calhar ali Nomeadamente em Cabo Delgado, não é? Exatamente, com essa situação do Norte. E por isso nós, aqui em Portugal, temos uma campanha de apelo a contribuir para que esses jovens vão estudar para um instituto onde nós também estamos a trabalhar, para eles poderem rentabilizar este tempo e sonhar, e poder sonhar, coisa que ali nos Sentem que temáticas como a ecologia, o cuidado da criação, o diálogo interreligioso desafiam também as novas presenças na missão? Ao longo do ano até tivemos isso como um empenho, estudar a Laudato Si e tentar aplicar nas comunidades e junto dos leigos e das pessoas com quem contactamos. Mas isso ainda é um trabalho muito a fazer connosco, muito inicial, continua a ser um desafio cada vez maior e sim, tem-nos movido, mas tem que nos mover muito mais. Mas é capaz de haver um indicador que sente, e para António Neves também acredito que o vá recolhendo, nomeadamente os países mais pobres são os que mais sofrem por causa das alterações climáticas. Sim, mas isso é transversal a tudo, quer dizer, sempre que há qualquer coisa que não funciona bem à escala do planeta, as primeiras e principais vítimas e as maiores são sempre os mais pobres. Isso é geral e aplica-se a tudo. Com a pandemia, claramente, com as alterações climáticas, mais claramente. E o serviço que coordena tem esses 3 temas que acredito que, enfim, onde esses indicadores também são exponenciais. A justiça e a paz, cuidado da criação e o diálogo interreligioso. Sim. São hoje grandes linhas da frente da missão, são vanguardas, claramente. A nível de justiça e paz, nós trabalhamos com tudo o que tem a ver com violências e com desigualdades sociais,
Pronto. E claro que a esse nível nós estamos mais que conscientes que em muitas áreas geográficas as pessoas estão a viver pior e os pobres estão mais pobres. E eu tive a oportunidade, e dou apenas pequeninos exemplos, quando estive no Brasil, em São Paulo e no Rio, nas periferias, temos paróquias, temos mesmo diversos confrades que vivem mesmo em favelas, e é terrível ver a pobreza generalizada e depois todas as consequências, porque o problema da pobreza, a pobreza é um chavão global, assim, genérico, mas depois a gente vê que todos os indicadores de bem-estar social vão embora. Há mais violência doméstica? Há mais crime organizado? Há mais tráfico de droga? Isto não tem a ver com a qualidade humana das pessoas que lá moram. Tem a ver com todo um conjunto de situações que potenciam estes dramas que depois as populações acabam por viver de forma acumulada. E quando eu estive nas favelas de São Paulo, notei isso de forma claríssima. Quando estive nas periferias do Rio, notei isso de forma claríssima. E, sobretudo, fiquei fascinado com o trabalho fantástico que os missionários e missionárias e muitos leigos comprometidos estão ali a fazer para que esses indicadores sociais negativos possam ser reduzidos e os indicadores sociais positivos possam ser aumentados, que é uma tarefa difícil, mas que se está a trabalhar. Tentando, de facto, dar sonhos às pessoas, né? Sonhos positivos a todas as pessoas. Falemos agora do futuro, seja da missão, nos próximos tempos, e em projetos concretos onde estão envolvidos. Desde logo, este curso de Missiologia que começa no dia 23, e onde acredito que seja possível participar, quem queira. Que proposta é esta que os Institutos Missionários Adjuntos fazem? Apesar de ser uma proposta já dá vários anos, dá décadas. Já é uma tradição no verão, não é? No mês de agosto. Sim. Pela primeira vez, o ano passado não decorreu, não aconteceu pela razão da pandemia, foi adiado para este ano. Sonhávamos que este ano pudesse ser um curso, como sempre, presencial, mas não é possível, e também há ganhos com esta impossibilidade, que é a possibilidade de missionários que estão nos outros países também poderem acompanhar o curso, coisa que nunca aconteceu, este curso. É um ponto de encontro, o curso é um ponto de encontro muito interessante de pessoas que vêm de diferentes contextos, de diferentes culturas. Penso que no último curso estavam pessoas de 13 nacionalidades. Realmente nós vivemos num país onde há missionários que vêm de fora, alguns que estão aqui a preparar-se para a missão noutros lugares, e muitos portugueses que se estão a preparar para abraçar outras missões e missões adjuntas noutros países, leigos, consagrados, sacerdotes, mas também há muitos missionários que vêm de outros lugares para exercer e para viver a missão cá. E é muito E o ponto de encontro é entre todos, não é? E é um ponto de encontro, sim. Vale a partilha, vale o comunicarmos o entusiasmo pelo que vivemos, em quem acreditamos, celebrarmos juntos, com sensibilidades diferentes, com ritmos, com cores diferentes, e tem sido, até a liturgia nesse contexto tem sido um aspecto muito interessante. Desta vez há aspectos muito interessantes, que são a possibilidade de muito mais gente participar, sem ter que suportar os custos de um alojamento em Fátima, por exemplo. As pessoas vão poder participar em casa. Vai decorrer de 23 a 28 de agosto. Vai ser via Zoom. Reduzimos o horário é um tempo de férias. As pessoas podem até conciliar formação e férias. São as manhãs, das 9 às 13 horas desses dias, tempo de formação. Cada dia é dedicado a uma temática, a um aspecto, com um professor diferente. Por isso, o primeiro dia, a missão em São Paulo, temos que iniciar com a Palavra de Deus, a abertura é com a Palavra de Deus, e isso era incontornável. E com um testemunho muito forte, também incontornável, que é de São Paulo.
Um tema que será apresentado pelo António Couto, não é? Pelo Dom António Couto, sim. O Papa lança para o mês de outubro este desafio. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. E São Paulo foi isto que viveu e é com os olhos dele que também olhamos para o Senhor e para a realidade. A abertura é mesmo a missão em São Paulo. Depois, a evangelização na época dos descobrimentos. Estamos num país de envio. Isso faz parte da nossa história. É interessante nós termos consciência disso. E os missionários que vêm e que são formados também a partir daqui terem a consciência da história. Depois, o caminho da interculturalidade. Não é tanto uma proposta, é mesmo mais, é muito este desafio a fazermos disto uma opção. Vai ser a doutora Diana de Valescar Palanca que nos vai falar disso, uma mulher também com experiências de interculturalidade muito interessantes. Depois, estamos em tempo de preparação das jornadas e também tínhamos que colocar aqui os jovens no topo da missão. Os jovens e a missão, vai ser a doutora Teresa Messias que nos vai falar disto. Um aspecto novo que nunca tinha entrado, mas o sentido da peregrinação, o caminho, fazer caminho, ser missionário é mesmo viver à procura, pôr-nos à estrada e procurar, viver da procura e nesta procura sermos testemunho. E eu acho que a procura é a evangelização e fazer caminho. Depois, o último dia é com o Dom Armando Esteves, que é o homem da missão, o bispo, que tem essa missão de provocar a missão, que vai falar da Fratelli Tutti, o desafio e missão, a missão da fraternidade. E esta é uma possibilidade de formação que quem quiser participar... Sim, as inscrições estão abertas, podem ir diretamente ao blog, curso de missiologia Blogstop. Ou podem ir pela via das OMP, Obras Missionárias Pontifícias, que também promovem este curso, no site dos IMAG. Está divulgado. Está divulgado pelas várias congregações missionárias que estão também envolvidas. Pensado para leigos, para jovens, para catequistas, para missionários em férias, para pessoas que sentem a inquietação da missão, para cristãos que queiram viver em fidelidade à sua vocação. É para toda a gente. De facto, essa afirmação, todos somos discípulos e missionários, não é? Envolve todos neste projeto. Para António Neves, olhando também o futuro, este mês de agosto é o mês da missão em Cabo Verde. Este mês de agosto é Cabo Verde, setembro é Roma, outubro espero que seja Tanzânia. É verdade que com estas aberturas que agora a vacinação já vai permitindo, estarei em 2 capítulos, é quase um livro, 2 capítulos em Cabo Verde, o dos Espiritanos, que é um capítulo eletivo, e o das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, que é a congregação africana mais antiga, que foi fundada por um bispo espiritano no Senegal, já em 1800 e qualquer coisa, portanto é a congregação africana mais antiga e que nasceu ali às portinhas de Cabo Verde e de facto se implantou também muito em Cabo Verde e então decidiram fazer o capítulo lá e pediram para orientar o retiro e depois ser o assessor espiritual, o que me vai, enfim, assegurar presença até ao fim do mês. Depois há esse horizonte do capítulo geral na Tanzânia, não é? A pandemia obrigou-nos a mudar já 2 vezes, 3 vezes que mudámos, estava previsto para ser em maio do ano passado na Polónia, mudámos para outubro, depois mudámos para março e agora mudámos para novembro e mudámos de sítio. Porquê? Porque vamos ser 120, mais ou menos. Será presencial? Será presencial, porque tem que ser, porque Roma obriga a que seja, por causa da parte eleitoral, não é? Porque o capítulo vai eleger o Superior-Geral e todo o Conselho. E o único país do mundo que neste momento, onde nós estamos e onde temos estruturas que nos permite realizar o capítulo é a Tanzânia. E vamos seguir todos os protocolos que é necessário em termos sanitários seguir, mas acho que temos reunido as condições para uma espécie de conclave, vamos estar completamente isolados, vamos estar testados de 8 em 8 dias e vamos seguir tudo aquilo que é regra para que a Covid não ponha em causa um evento tão importante como é um capítulo geral, que acontece de 8 em 8 anos, avalia 8 anos de missão, lança os 8 seguintes
e, sobretudo, elege o Superior-Geral e todo o seu Conselho. Portanto, será um momento grande. Para terminar, pedia-vos, acredito que o capítulo geral, por exemplo, há de ser uma oportunidade por excelência para pensar o futuro da missão, mas na vossa perspectiva, começando para António por si, como é que olha os desafios da missão? Eu creio que o facto do capítulo aparecer neste momento vai-nos, sobretudo, ajudar a reprogramar a missão já com este quadro pandémico assim cimentado. E eu continuo convencido que esta pandemia, como todas aquelas que vitimaram os humanos ao longo da história, tem tempo e espaço, o vírus vai continuar por aí, há se calhar cuidados que vamos ter que manter, mas a pandemia, enquanto pandemia, vai acabar. Não há pandemias eternas, não é? Não há pandemias eternas. Mas a verdade é que esta pandemia veio desestruturar muito a nível missionário e o dia seguinte não vai ser igual. O Papa Francisco tem repetido: de uma pandemia ninguém sai igual, ou se sai melhor ou se sai pior. Eu quero crer que este capítulo geral nos vai ajudar a ressituar a missão espiritana num quadro de uma pós-pandemia e nos vai ajudar a perceber o que é que esta pandemia pôs a descoberto e o que é que esta pandemia nos está a pedir como exigência de missão para o futuro. Eu creio que esse será E os o temas grande do desafio. serviço que coordena vão ser prioritários? Sim, nesse setor. estas áreas de justiça, paz, integridade da criação e diálogo serão áreas absolutamente decisivas para o futuro da missão, porque são decisivas para o futuro da humanidade. Marcélia, como é que vê os desafios da missão neste pandemia ou pós-pandemia? Pois, a pandemia não nos tira o pio, não nos tira a palavra e por isso vamos continuar a evangelizar, continuar a testemunhar e a ser criativos nesta forma de anunciar. A via da arte é muito interessante para comunicar o Evangelho. O testemunho na atenção, no pôr-nos no lugar do outro, nas circunstâncias que me é dado viver, isso aí é evangelização. E são desafios, por certo, que de diversas formas se vão agarrar e se vão levar para os terrenos da missão. Agradeço-vos terem estado aqui e felicidades para a missão de todos os dias. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, pelas 22h45 e as propostas para visita nas várias dioceses que fazemos ao longo destes dias de agosto. Desejo-lhe uma boa tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.